Pontuação 6. Vamos entender o uso da vírgula resolvendo uma questão do CESP 2011, TRE do Espírito Santo. Em geral, porém, as constituições têm deixado o exercício da função de votar a critério do eleitor, não estabelecendo sanções para os que se omitem. Se a conjunção porém fosse deslocada para o início do período, estaria correta a seguinte pontuação: porém, vírgula, em geral, vírgula, as constituições. Proposta certa ou proposta errada? Vamos discutir as vírgulas em função das conjunções coordenativas adversativas. Creio que você tenha todas elas na memória, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Olhemos então a primeira construção. Em geral, vírgula, porém, vírgula, as constituições têm deixado. O em geral é locução adverbial, portanto, provoca vírgula, embora não seja obrigatória. Só que o porém está intercalado, e quando o porém está intercalado, as vírgulas são obrigatórias. Identidade do porém, conjunção coordenativa adversativa. Então, isso funciona para o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Funciona para a família toda. Menos para o mais, porque o mais não pode ficar intercalado. Então, quando você lê frases, lê períodos, orações, com o porém intercalado, porém e toda a família, você tem duas vírgulas obrigatórias. Vamos olhar a proposta, que a banca fez. Colocar o porém no início do período e verificar se a pontuação tem ou não tem lógica gramatical. Porém, vírgula, em geral, vírgula, as constituições têm deixado o exercício da função. Pois bem, o porém agora, conjunção coordenativa adversativa, está no início da oração. E aí a vírgula é facultativa. Acontece que logo depois do porém você tem uma locução adverbial. O em geral é adjunto adverbial que está intercalado. Então essa pontuação é perfeita. Olhe bem, existe a possibilidade de vírgula para o porém. E quando os adjuntos adverbiais estão intercalados, o normal é que apareçam entre vírgulas. Então todas as vírgulas devidamente justificadas. E aquela proposta que a banca fez, você já deduz agora, é uma proposta normal. Pois bem, vamos nos aprofundar. Quero que você discuta vírgula em função do mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Primeiro exemplo. Ele queria protestar, vírgula, mas vinha-lhe o desânimo. Vamos conhecer cada pedaço. O primeiro deles é uma oração coordenada sindética. Significa oração coordenada sem conjunção. Então, quando isso ocorre, quando você tem oração coordenada assindética, você tem vírgula obrigatória. Veja, o papel da vírgula é separar duas orações coordenadas. O mais colabora para essa percepção. E aí, o nome do segundo pedaço, oração coordenada sindética adversativa. Você conhece a oposição. Sindética para a oração que contém a conjunção coordenativa e a sindética para o pedaço que não contém. E aí vem a pergunta: poderíamos colocar uma vírgula depois do mais? Resposta: não. Nesse sistema, ordem direta, não há nada fora do lugar, a vírgula depois do mais é proibida. Então é interessante. Às vezes o aluno me diz, mas eu já vi uma vírgula depois do mais. Eu digo, concordo, mas é porque quem provocou a vírgula não foi o mais. Pode ser uma locução adverbial. Então olhemos
Vamos olhar uma situação nova, novíssima. Por quê? Porque agora intercalamos o porém. Agora ele está no meio da oração. Veja os pedaços novamente. A oração coordenada sindética, o ponto e vírgula obrigatório. Veja como agora nós quebramos aquela rotina. O porém saiu do início, posição normal, para o meio da oração, posição intercalada. O segundo pedaço não mudou, é a oração coordenada sindética adversativa, mas agora as vírgulas são obrigatórias. Esse sistema é especial, por quê? Porque creio que nós todos só passamos a escrever assim se formos treinados. Ou seja, você descobre que é possível intercalar a conjunção coordenativa adversativa. E aí entra um alerta. O mais não tem sentido intercalado. Então, essa posição funciona para o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Mas atenção, não funciona para o mais. Então vamos ver uma coisa nova agora. Olhe a nova escrita, né, dos períodos. Ele queria protestar, ponto. E aí começa-se com letra maiúscula. Mas vinha ali o desânimo. Diferente de tudo que você viu antes, porque não estávamos trabalhando com o ponto, trabalhando apenas com a vírgula. E aí vem uma pergunta. Qual é o nome desse primeiro pedaço? Continua sendo uma oração coordenada? E principalmente o pedaço que começa com o mais. É uma oração coordenada sindética adversativa? Pois bem, você precisa conscientizar-se de que agora o período é simples. E quando o período é simples, a oração é absoluta. É coisa básica da língua. Não chame uma oração de coordenada se o período não for composto. Tem que haver, no mínimo, duas, para que tenhamos oração coordenada e oração coordenada. Então, o primeiro pedaço, período simples, oração absoluta. E o segundo pedaço também, período simples, oração absoluta. E aí vem a questão da vírgula. Podemos colocar uma vírgula depois do mais? Naturalmente não podemos. Quando mais começa o período, naturalmente a vírgula depois dele é proibida. E outra pergunta, mas se trocarmos o mais pelo porém, agora a vírgula tem lógica? Agora tem. Então você descobre que o mais é especial, apesar de pertencer à família, ele tem regras próprias para a pontuação. Os pedaços não mudaram, o primeiro é período simples, oração absoluta, o segundo também, período simples, oração absoluta, mas agora uma novidade. A novidade é que o porém começou o período. E, começando o período, naturalmente, a liberdade, sim, para colocar uma vírgula. Ela não é obrigatória, ela é facultativa. Então, vamos testar trocando porém pelo entretanto. Perfeito, podemos ter a vírgula depois sem problema nenhum. Então, ele queria protestar, entretanto, vírgula, vinha-lhe o desânimo. De novo, essa lógica de colocar a vírgula depois do entretanto, ou depois do porém, todavia, contudo, é porque temos dois períodos simples, duas orações absolutas. Podemos falar de ideia. Claro que você escreve dois períodos simples, começando o segundo com entretanto, você está dizendo que entre os dois há uma ideia de oposição. O entretanto não perde a identidade, é uma conjunção coordenativa adversativa. Só que agora fazendo parte de um período simples de uma oração absoluta, garantida a ideia de adversidade, a mesma coisa que a ideia de oposição. Vamos trocar pelo todavia, mesma lógica, podemos colocar a vírgula depois do todavia. Só lembrando que essa vírgula é facultativa, não é obrigatória. Vamos trocar pelo contudo, lógica idêntica. Continuamos com dois períodos simples, duas orações absolutas e a vírgula depois do contudo, legítima, embora não seja obrigatória. Então, podemos voltar àquela proposta original. O que você acha de pegar o porém e colocá-lo no início? Porém, vírgula, em geral, vírgula, as constituições. Naturalmente, estamos diante de uma proposta certa. Tranquilo?
Então, quer ficar mais tranquilo ainda em relação a todos os fenômenos gramaticais? Inscreva-se no meu canal. Você tem uma série de aulas gratuitas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Quer fazer uma preparação sedimentada, em linha reta, para que você gabarite provas de concursos ou de qualquer vestibular? Faça parte da nossa turma ao vivo, com aulas semanais, com interações durante a aula, com tira dúvidas por e-mail e com material didático mandado para o seu e-mail antes da aula, para que você tenha mais chance de errar, discutir e aprender. Então, todas as quintas, de 8h30 às 10h30, horário de Brasília, você pode fazer parte dessa turma especial e o valor é simbólico. Se você mandar um e-mail para mim pedindo para assistir a uma aula experimental, terei maior prazer em atender ao seu pedido. Até a nossa próxima aula.